Senado aprovou o marco regulatório para uso da inteligência artificial no país. E aí é o seguinte, o texto estabelece princípios fundamentais para o uso da inteligência artificial que deve ser transparente, segura, confiável, ética e por aí vai e tudo mais. Agora, algumas perguntas são feitas neste momento em relação quais os prós e contras dessa aprovação, né? O que isso pode impactar, inclusive, para o poder público, para quem desenvolve a inteligência artificial. E é por isso que a gente vai fazer um bate-papo nesse momento com o Dieter Borgert, que é empreendedor e empresário no setor da tecnologia e especialista em inteligência artificial pela USP, para a gente entender qual é o momento dessa discussão no apagar das luzes de 2024 e já entrando em 2025, que vai certamente ser a grande pauta ao longo de 2025, a questão da IA no Brasil também. Dieter, bom dia, meu caro, bem-vindo à PAN, obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, um prazer imenso estar aqui com vocês para discutir esse tema de extrema relevância aí para nós, para o desenvolvimento, para a inovação do Brasil e de Joinville e do Brasil, né? Inteligência artificial, né, Dieter, impacta todo mundo necessariamente, né? Não adianta eu pensar que, mas eu trabalho na minha empresa, eu tô lá, eu sou o peão de fábrica. Não adianta, vai te impactar, ou no atendimento à saúde, ou na mobilidade, é isso, não tem como escapar. Não tem como escapar. E quem acha que não está usando, pode olhar para a Alexa em casa, pode olhar para o Google Maps, para o Waze, para o Google Tradutor. A IA já está em tudo, né? Às vezes a gente está agora acessando um site, está falando com um chatbot e não está entendendo que aquele chatbot é uma IA que está por trás, que está lá imitando características humanas ali para te atender. Então não tem jeito, a gente está com IA no nosso dia a dia. 2023 eu falava, 2024 é o ano da gente... 2023 é o ano de aprender, 2024 é o ano de usar, e realmente foi isso que aconteceu. 2025 vai ser ainda mais intenso esse uso, e só tende a crescer. Agora, qual é o grande objetivo do marco regulatório da inteligência artificial no Brasil? Você que é especialista na área, o que você acompanhou sobre essa discussão recentemente, hein, Dieter? Legal. O projeto de lei 2338 do Marcos Pacheco, deputado Marcos Pacheco, ele tem dois objetivos, né? O uso e o desenvolvimento por parte da IA. Tem a parte de benefícios, né, onde o objetivo é pegar do jeito que qualquer um faz hoje na parte da IA e transformar isso aí e cuidar para que não tenha danos às pessoas, danos à comunidade, educação. Em várias áreas ele tem esse objetivo de evitar que haja danos às pessoas. Por outro lado, isso pode causar um impacto também para quem já desenvolve nessa área, para as startups, para as pequenas empresas. É importante destacar que são para as pequenas, até as grandes, excluindo as big techs, porque as big techs não entraram nesse projeto de lei, então elas estão excluídas de qualquer regulamentação no Brasil a respeito disso. Então tem um impacto sim em cima dessas empresas, que elas vão ter que se preocupar agora em atender esse projeto de lei, ou seja, mais governança, mais controles internos, para se preocupar em atender a lei. Fica mais difícil, então, para as empresas? Ou a empresa pode ficar mais amarrada? Qual é a avaliação, Dieter? Não, com certeza. Vai ter mais responsabilidade, vai ter mais rigor em cima do desenvolvimento, custos adicionais. Por outro lado, tem uma segurança jurídica, né, para as empresas, isso também é um benefício. E a competitividade, porque você está desenvolvendo numa área em cima de inovação, você sempre... inovação é você fazer algo num terreno desconhecido. E quando você está pisando nesse terreno, você precisa ter liberdade, né, para os horizontes de inovação. E quando você começa a engessar, você tem que tomar cuidado com competitividade. A Europa, por exemplo, tem uma lei, né, o Act for AI, né, o Ato para IA, onde as Big Techs elas não estão fora, elas estão dentro desse ato. Elas são classificadas como alto risco. Então, não é simplesmente produzir conteúdo, elas produzem o conteúdo, mas tem legislação severa em cima. E o impacto para o Brasil como um todo, né, para quem está, tem o lado positivo também. A gente é líder regulatório no Brasil em relação a isso. Na América Latina, desculpa, não é só no Brasil. Credibilidade, vai trazer uma credibilidade para investidores, porque eles vão entender os caminhos aonde que pode se pisar.
O grande problema continua sendo Estados Unidos e China e Índia. Porque na China, o único objetivo, a lei lá, ela fala que tem que atender o socialismo e a dominação. Então, eles têm claramente isso aí na lei escrito que lá a IA ela tem que trazer benefício para a China de dominação mundial. Os Estados Unidos tem só diretrizes gerais, que é um blueprint, que fala, ok, segue nessa linha aqui. E a Índia, por exemplo, não tem nada. Então, esses são os nossos competidores que a gente tem que encarar aí, né? Ô, Dieter, queria que você explicasse, traduzisse um pouco para o ouvinte o seguinte, né? Com o marco regulatório, a gente pode ter alguma tecnologia ou até alguma prática relacionada à IA que acaba sendo proibida com esse marco regulatório? Ou seja, hoje uma empresa pode atuar da seguinte forma, com o marco, ela tem as restrições, como você já bem explicou, mas isso pode impactar necessariamente para uma cidade, para o contribuinte, para alguém que necessita até dos trabalhos dessa empresa? Como é que a gente traduz isso para o nosso dia a dia, a partir, por exemplo, de tecnologias ou práticas proibidas com o marco regulatório? Vamos lá. Tem as IAs na aplicação, as classificadas de baixo risco e as de alto risco. Quando a gente olha as de alto risco, até o momento, né, ou até a aprovação final desse projeto de lei, uma empresa, uma startup, por exemplo, na área de saúde, estava lá analisando milhares de exames de imagem para fornecer um diagnóstico como uma ferramenta auxiliar para o médico. Perfeito. Agora, automaticamente, como a saúde está classificada como alto risco, automaticamente essas startups elas têm que se sujeitar a todas as governanças que estão dentro daquele projeto de lei. Então, não é mais um caminho tão simples. Elas vão poder ainda atuar, mas elas vão ter que ter toda a governança em cima daquilo que elas estão entregando, né? A responsabilidade sempre foi do médico, continua sendo, mas agora elas têm que cuidar mais. Outros aspectos, por exemplo, o controle de trânsito, que a gente está falando agora de cidades inteligentes, também é classificado como alto risco. Então, imagina que a gente tem um sandbox aqui em Joinville, que vai estar começando agora em janeiro, para startups ou pequenas empresas apresentarem soluções para melhorar a cidade. E agora, automaticamente, elas estão enquadradas dentro desse projeto de lei e elas vão ter um rigor maior. Existe, inclusive, um novo órgão do governo que está sendo criado, que é o SIA, S-I-A, que é um sistema de regulação e governança para IA. Teve um dedo muito grande aí do Espiridão Amin, porque eles estavam com muito poder, esse CIA, e agora eles diminuíram, né, esse poder, justamente porque tem coisas na IA que, se você submeter o seu código para uma análise, imagina que esse projeto de lei foi escrito por políticos, ou seja, né, pessoas que entendem que um deepfake é ruim, mas como que a gente analisa um aprendizado de máquina, um deep learning? Como que a gente vai submeter um deep learning para uma análise de um técnico? Quantos meses esse cara vai demorar para analisar os códigos e dizer, ok, pode continuar ou não, isso aqui tem alguma coisa que prejudica. Então isso aí pode e vai gerar um entrave de velocidade na parte da inovação usando o IA. Ô Dieter, em algum momento, será que o marco ele não pode até inibir a questão da inovação, o desenvolvimento tecnológico no país? A gente corre esse risco ou ainda é cedo para responder essa pergunta? Qual a tua análise, hein? Eu acho que existe uma chance, tá? Uma chance grande. Existe sempre a votação popular de vai adiante ou não, esse projeto de lei foi de 53%. Ou seja, a própria população estava muito dividida do vai ou não vai. Imagina que eu estou aqui sentado e eu quero desenvolver uma IA para educação, para aumentar o aprendizado, para entender como que é o viés de um estudante versus o viés de outro estudante. Só de pensar que eu vou ter que me submeter a todo um processo agora de regulação, eu vou falar assim, não, eu não vou fazer uma startup nessa área, deixa eu fazer numa outra área. Aí escolhe uma área mais fácil de trabalho. Então a tendência, no meu ver, olhando assim, nesse momento, é que todas as startups que são no sentido de sociedade, controle de trânsito, abastecimento, imagina redes de abastecimento de luz, água, etc., educação, todas essas startups que estavam nesse sentido, elas vão reduzir a velocidade
e vão falar assim, eu não vou ficar nessa aqui. Eu vou num outro sentido que é mais fácil, deixa eu usar sair fora das de alto risco, deixa ir para as de baixo risco dentro da lei. Dieter, para a gente encerrar o seguinte, o ouvinte que nos acompanha agora, ele pode ser empreendedor, pode ser um motorista de aplicativo, seja qual profissional que nos acompanha neste momento, qual é o grande recado que fica em relação a essa pauta para 2025, quando a gente fala da inteligência artificial? Na semana, a gente até recebia aqui o Fabiano Delagno, que estava aqui com a gente, conversando sobre o ecossistema de inovação aqui da cidade de Joinville, o mapeamento das startups e tudo mais. A cidade, a região, vivem, né, um bom momento nessa questão de desenvolvimento, de tecnologia e inovação também. Agora, como é que a gente discute em 2025 a questão desse ecossistema de inovação, a inteligência artificial? Como é que isso tem que estar nas empresas, no nosso dia a dia? Porque, voltando à primeira resposta sua lá no início do nosso bate-papo, tudo é inteligência artificial. Inteligência artificial, para finalizar, para deixar um recado para todo mundo, ela continua sendo uma ferramenta fantástica para acelerar resultados dentro das empresas. Perfeito. Ela continua sendo. Então, quem ainda não está utilizando, use, e quem já está utilizando, acelere, porque é um diferencial competitivo muito grande. Você poder produzir um conteúdo, e vamos falar das mais simples, produção de conteúdo, produção de texto, responder um e-mail. Só de usar nesse sentido, você já acelera muito o que você tem dentro da sua empresa. E com relação ao marco regulatório, eu diria assim como foi o marco da internet, ele tem muita discussão ainda. Ele acabou de passar pelo Senado, ele está indo para a Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, o 2338, ele foi a união de 7 outros projetos de lei, desde 2020, quando nem se falava tanto de internet assim na sociedade, de inteligência artificial na sociedade, foi juntar 7 para transformar em um. Agora vai para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados ainda vai ter uma série de discussões e provavelmente retificações no texto. A minha expectativa é, por exemplo, que volte a incluir as Big Techs. Né? Porque hoje a exclusão das Big Techs é só uma decisão política, né? Para evitar que elas coloquem algum entrave de participação no Brasil e coisa assim. Então, quem está utilizando, continue. Quem não está, comece. Continua sendo uma ferramenta muito forte e não se preocupe tanto com a lei nesse sentido, que existe também um prazo para adequação. Tem uma série de outros fatores que vêm ainda pela frente, inclusive lá na frente dizer quando vai começar uma fiscalização. E se você está fazendo uma IA para o bem, continue. Se está fazendo uma IA para a saúde, para a educação, continue. O Brasil precisa disso. Dieter Borgert, empreendedor e empresário no setor de tecnologia, especialista em inteligência artificial pela USP. Dieter, obrigado pelo bate-papo, traduzindo para o nosso ouvinte aí essa discussão no momento da pauta envolvendo a inteligência artificial. 2025 vai ser um ano decisivo também, a discussão vai continuar e a gente vai trazer à tona esse assunto aqui na Jovem Pan. Obrigado, um grande Natal para você, toda a sua família e até ano que vem. Marcos, obrigado pelo convite também. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você e para todos os ouvintes. Muito obrigado.